Conecta ANEFAC. Bem-vindos ao Conecta ANEFAC, uma iniciativa que visa auxiliar a retomada da economia e dos negócios. Eu sou Davi Calaz, vice-presidente da ANEFAC, e no programa de hoje vamos falar sobre mercado de capitais e as perspectivas para 2021. E o nosso convidado é o Ricardo Rocha, consultor na Ambima, Planejar, B3 e meu colega professor lá no INSPER. Ricardo, muito obrigado pela sua presença, é uma grande honra e um prazer ter você aqui com a gente. Eu que agradeço, Davi, falar para o teu público tão diferenciado e estou à disposição aqui para a gente bater esse papo aí sobre as perspectivas desse mercado tão importante numa retomada da nossa economia. Né? Perfeito, perfeito. A gente que agradece, Ricardo. Então, para começar, queria comentar com você e te fazer uma pergunta a respeito da evolução do mercado de capitais, né? Ou seja, a gente sabe que por muito tempo, né, por conta de herança inflacionária, de outras condições, esse mercado não evoluía e a evolução ela é razoavelmente recente. Né? Em que momento surgiram instrumentos mais sofisticados, ou como é que foi, né, olhando de uma outra forma, a evolução desse mercado no Brasil? Bom, hoje a gente tem uma bolsa no Brasil única, que é a B3, que acabou agregando todas as outras bolsas, né? E a bolsa tem 130 anos. Então, se a gente fosse pontuar historicamente, o nosso mercado de capitais tem 130 anos pensando em bolsa. O nosso marco regulatório, ele também não é tão novo, é 1976, lei das SA, ainda no regime militar, mas as mudanças, de fato, começam na década de 90 do século passado, quando nós vamos incorporar novos instrumentos, como fundos de recebíveis, o início desse século atual, a gente vai falar em certificado de recebível imobiliário, CRA, e vamos ter um boom de IPO. Então, assim, temos uma bolsa antiga, um mercado de capitais da época do Império, mas de importância mesmo é no início deste século, né? Principalmente a partir de 2003, quando nós tivemos um boom de commodities internacionais, e nesse sentido a Bolsa Brasileira de 2003 a 2008 se desenvolveu muito. Obviamente veio a crise do subprime, retomamos pós-crise, tivemos a crise do impeachment e, enfim, estamos tentando retomar. Né? Mas nós temos instrumentos muito diversos que permitem às empresas a captação de recurso, independentemente de fazerem ou não lançamento de ações. Então, acho que a gente está preparado, mas ainda dependemos muito do investidor externo. E, com isso, enquanto não tivermos indicadores melhores, ficamos aí, vamos assim, sem explorar o nosso potencial de crescimento. Né? Perfeito. Eu acho que tem um ponto que você fala, Ricardo, que acho que é muito relevante, porque normalmente para uma pessoa leiga, quando a gente fala em mercado de capitais, a gente pensa em Bovespa, a gente pensa em B3 e a gente pensa em IPO, comprar ação, vender ação. E você falou uma coisa que chama muito atenção, existem muitos outros instrumentos para se captar recursos que não necessariamente abrir o capital, né? Para um executivo que deseja acessar esse mercado, que instrumentos valem ser mencionados? Olha, é muito interessante falar para o teu público, Davi, sobre isso, porque, por exemplo, pode ser que eu esteja lá na área financeira, eu sou o CFO de uma SA fechada, uma companhia fechada. Ela ainda não está madura para se tornar aberta, ou é um controle familiar que não deseja compartilhar o controle da companhia, tem várias razões, mas ela é lucrativa. Muito, muito bem, o que acontece? Se eu, como executivo financeiro, não olhar as oportunidades, eu vou ficar muito amarrado com o banco. Tudo que eu vou fazer, quando depender de crédito, vou depender de crédito bancário. Isso é ruim? Não necessariamente, mas a concentração das minhas necessidades de capital exclusivamente junto a banco não faz muito sentido. Então, nós temos hoje a possibilidade que uma companhia fechada possa fazer um fundo de recebíveis. Né? Então, poderia ser a primeira experiência no mercado de capitais. Muitas vezes o empresário me fala, olha, você recomendou abrir um FDIC, né, um fundo de recebíveis, mas acabou não sendo muito mais barato do que banco. Eu falo, não é esse olhar.
O olhar é que você mostra para o mercado financeiro que você tem condições de se financiar junto a investidores não financeiros. Então, você dá uma sinalização que o seu balanço é bom, que a qualidade dos seus recebíveis recebe elogios, né? Então, assim, um FDIC é um exemplo típico. Eu posso começar a vivenciar o mercado de capitais fazendo um FDIC, como posso fazer um fundo imobiliário. Então, hoje, você não fica restrito a mercado de capitais significa que eu vou ter que abrir meu capital e vender ações. Não. E também acho que é importante dizer que algumas empresas abriram o capital emitindo dívida, porque elas não necessitam de colocação de ações, né? Empresas de concessão de rodovia ou empresas que montam um consórcio, muitas vezes elas fazem uma emissão de debêntures, né? Então, acho que essa é uma coisa importante. E mais ainda, a própria Bolsa tem tentado se aproximar dos empresários, das empresas, mostrando esse caminho. Tanto é que nós temos fintechs, né, que são empresas ainda relativamente jovens, claro que algumas já estão muito grandes, né, se tornaram unicórnios, mas que são de capital fechado e decidiram montar seus FDICs para se financiar e vão indo muito bem. Então, acho que é importante ter esse olhar que existem instrumentos que não necessitam que você tenha aberto o capital antes para que você os utilize. E, aliás, eles são a primeira experiência da companhia com o mercado de capitais. E aí eu digo o seguinte: tem que ter paciência. Essa primeira experiência, você tem que arrumar a empresa, olhar o balanço, ter um relacionamento com os bancos de investimento, com a bolsa. Só que olha as oportunidades de melhora que você acaba gerando. Você não pode resumir isso apenas em falar: se o custo não for muito mais barato que banco, prefiro ficar em banco. Não. Eu acho que você tem que diversificar as suas fontes de captação e é uma grande oportunidade para você fazer uma revisão geral em todos os processos da sua empresa. Não, perfeito, né? Quer dizer, quando a gente pensa lá no final, que eles têm uma série de etapas antes ou uma série de outras alternativas, né? E aí, aproveitando, hoje nós estamos, né, com um momento aí que a taxa de juros está numa baixa histórica, acho que é o menor nível, né, se não me engano. E aí eu vou até pedir para você confirmar se eu vou falar bobagem ou não, mas dada a perspectiva de inflação e a taxa de juros, né, acho que estamos próximos de um juro zero, até mesmo um juro negativo. Dito isso, eu vejo que o investidor, principalmente pessoa física, ele vai querer buscar outras alternativas, né? E aí, dentro desse contexto, e aí tudo mais que a gente está passando, que acho que não precisamos repetir, né? Como é que você vê, então, o futuro desse mercado, ou melhor, né? Como é que você vê as perspectivas para 2021 nesse mercado? Olha, é assim, tem uma coisa curiosa, né? A gente está vivendo uma crise sanitária, econômica e financeira, fiscal, política. Então, o Brasil está ficando barato, né? Porque o dólar quase a 6, está barato, né? E mesmo assim você cresceu o número de pessoas físicas em bolsa de maneira expressiva. E você tem tido IPO toda semana. Então a gente tem que começar a pensar que do lado das empresas, elas continuam acreditando no país. Elas estão querendo crescer e elas fizeram a lição de casa para chegar no IPO. Do lado das pessoas físicas, elas estão tentando começar a pensar a longo prazo, né? Acho que a reforma da Previdência foi um ponto importante para cair a ficha, né? O plano de aposentadoria não significa que eu vou ficar de bengalinha comprando remédio, não. Significa que para eu possa ter uma qualidade de vida boa e até pensar na minha quarta ou quinta carreira, se eu tiver um dinheiro lá para facilitar um pouco, vai me ajudar. Então, eu vejo assim, a gente tem uma questão política delicada para resolver, mas eu sou otimista, porque não dá para jogar tudo fora. Quer dizer, qualquer decisão que o Congresso ou o Executivo tomem que arraste o Brasil para uma crise, talvez seja uma crise sem saída. Então, acho que haverá uma responsabilidade da sociedade, representada pelos seus deputados, principalmente, né? E a gente vai sair. Acho que o ponto é quando é que a gente atinge um percentual de vacina para que o nível de atividade retome. A gente tem, por exemplo, no mercado imobiliário, está tendo crescimento de vendas, de construção, material de construção subiu muito, né?
Uhum. Então, acho que a gente tem, e ressaltar que esses operários não pararam em nenhum momento, né? São muito corajosos, né? Assim como os médicos, os profissionais de saúde, a gente vê essas obras aí, os caras trabalhando e tal, de sol a sol, né? Então, eu sou otimista, eu acho que a gente tem essa perspectiva. O que o investidor tem que olhar, é que provavelmente o Banco Central vai iniciar um ciclo de alta de taxa de juros. Uhum. Então, isso é esperado, até porque agora o Banco Central tem o status de ser independente, né? Então, próxima reunião do comitê, Sim. a gente vai ter essa sinalização. Quanto é o degrauzinho, ninguém sabe, mas aparentemente inicia-se um ciclo de alta, né? Com o objetivo de estancar a inflação e também arrefecer um pouco a taxa de câmbio, né? A gente sabe que a queda do juro foi super importante, mas ela provocou a saída de muitos recursos que estavam no Brasil e o dólar se apreciou e o real depreciou muito, né? Agora, acho que o que a pessoa física precisa é fazer o seu plano financeiro, né? E sempre olhar a longo prazo. Isso não significa que eu compro uma ação, morro abraçado com ela. Não, não significa isso. Mas ele tem que olhar construir seu plano financeiro, estabelecer seus horizontes, seus objetivos, porque, de um lado, as empresas estão querendo crescer, elas irão ao mercado. Do outro lado, se as pessoas poupam, guardam dinheiro, esse encontro vai acontecer, né? Só está esperando vacinar, vai todo mundo se encontrar, né? As empresas precisando dos investidores e os investidores com recursos para as empresas, seja individualmente ou seja via fundo de pensão, fundo de previdência, fundo de investimento, né? A gente tem uma indústria de fundos de investimento muito importante no Brasil. Então, eu sou otimista. Eu acredito que se a vacina não demorar tanto para ter um percentual de imunização onde a economia possa voltar, eu acho que ela vai voltar forte. Mas a política monetária vai ter que fazer o trabalho de dizer, ó, vou ter que subir um pouco a taxa de juros. Não, perfeito. Né? E é uma questão, né, do percentual, mas que corre mais risco, né, ser imunizado, né, que aí já dá um arrefecimento da pressão nos hospitais e isso talvez já seja o primeiro gatilho, né? Agora, eu acho muito interessante que você comenta sobre essas perspectivas sob o ponto de vista do investidor. E aí, acho que para finalizar, eu queria te perguntar como que você vê a perspectiva do ponto de vista do executivo, né? Quer dizer, um executivo que tem a sua carreira sólida em gestão, em finanças, como que ele deveria se preparar para esse novo momento, nesse cenário com mercados de capitais mais sofisticados? Que seriam os primeiros passos? Que dicas você daria? Desculpa te interromper. Não, é perfeita a sua pergunta, ela é importante. Vou tentar responder, parte como professor, parte como consultor, né? Acho que sempre se preparar do ponto de vista da educação continuada, então, e até aproveitando o momento, tem muito curso live learning, muito webinar, então a gente tem que ter um pouco mais de esforço para estar se atualizando, acho que isso é importante, né? E acho que fazer um trabalho mais forte de aproximação com os bancos de investimento. A gente no Brasil tem um procedimento, uma dinâmica própria nossa. Vou fazer até um paralelo. Quando eu estudo na véspera da prova, ou 2 dias antes da prova, e não quer dizer que eu não vá bem, tem alunos brilhantes, né? A gente não foi educado a antecipar as ações. Então, o que eu digo para os executivos? Se aproximem dos bancos de investimento, aumentem o seu relacionamento com os executivos de IB, discutam com eles como é que está o mundo, que instrumentos que estão mais adequados, qual é a ideia deles. E quando eu falo isso, não é para falar com um ou outro banco, para falar com vários bancos. Participem dos eventos como os que vocês promovem, né? Se associem, enfim, acho que essa networking profissional para você entender os mecanismos de mercado é fundamental, tá?
Os bancos fazem isso muito bem, né? Então, todo mundo acha que um IB, porque a situação está ruim, que o cara está parado. Não, ele provoca. Tem muita fusão que sai provocada por um banco. Ele estudou a empresa A, a empresa B, conhece o CFO lá, o financeiro da A, da B, ele liga e provoca. Às vezes não dá nada, às vezes o cara até fica irritado com ele, mas muitas vezes ele acaba lançando uma semente que vai crescer uma árvore poderosa. Então, acho que essa mudança, eu tenho que estar mais indo além, não posso jogar só na defesa. Até porque, como eu disse para você, tem muita SA fechada que desconhece como fazer um fundo de recebíveis, que é algo que já pode ser feito no Brasil desde o ano 2000, tem 21 anos, vai fazer 22. Então, eu acho que essa aproximação com os executivos do mercado e tentar entender quais os próximos passos na leitura do sistema, eu acho que é fundamental. E aí você olha para trás, vê como é que estão os teus processos, os teus controles, né? Eu sempre falo, para qualquer empresário e qualquer executivo, não adianta se aproximar do sistema na hora que a água sobe. Eu tenho que me aproximar antes, até porque eu vou estar com a lição de casa toda feita no que diz respeito ao meu contábil, ao meu tributário, ao meu balanço, e aí as coisas se tornam mais viáveis, né? Mais rápidas. Perfeito. Acho que as mensagens, né, que você passa são muito importantes, né? Uma mensagem de otimismo, uma mensagem de estudar, se preparar, antecipar movimento, porque a hora que vier, né, o tsunami, a gente já está preparado. O tsunami, a marolinha, o que for, né? Porque a única coisa que a gente sabe pro futuro é que mar calmo não vai ter, né? Não. Esse é um ponto, se você me permite, eu sei que está no final, claro. Mas as pessoas elas têm que entender que, assim, o que é gestão de risco, né? Gestão de risco é gestão de crise, né? Quer dizer, e quando a gente fala no risco conjuntural, por exemplo, tem algumas ações que você mitiga um pouco, mas, sim. E quem que podia prever uma pandemia? Eu sempre falo para meus amigos, eu falei, ó, o nariz vai crescer. Só o Bill Gates, só, né? O Bill Gates falou lá que em 2015, que provavelmente seria um vírus, né? Ele só não acertou a data, senão ele era mais rico ainda, né? Isso explica porque que ele é um cara de sucesso, né? Então, eu acho que assim, a gente precisa entender que um CFO vai gerir crise a vida inteira. Né? Então, diversificar fontes de captação, diversificar relacionamento, melhorar reservas, estar sempre olhando a relação juros com caixa que gera, né? Assim, sempre bem e sempre alerta, né? Eu não posso me descuidar. Em algum momento ela vai chegar, mas se eu estou alerta, eu estarei pronto, pelo menos, para respirar e pensar o que fazer. As empresas que fizeram isso em março do ano passado sobreviveram àquele mês caótico. Outras, infelizmente, fecharam. Né? Então, não é ser pessimista, pelo contrário, eu tenho uma visão otimista, mas desde que você faça a sua lição de casa. Você tem que estar preparado para enfrentar principalmente uma coisa, falta de liquidez. É que nem faltar oxigênio, tanto faz se sou eu, você ou um medalhista olímpico de natação. Nós vamos morrer antes, mas ele vai morrer também se não tiver oxigênio. Então, liquidez e oxigênio são coisas que a gente sempre tem que estar perto delas, né? Porque elas fazem muita falta. Não, perfeito. A metáfora é muito oportuna, não é nada agradável, né, pelo que a gente está vendo, mas ela é absolutamente perfeita. Ricardo, queria te agradecer demais pela sua aula, pelas suas recomendações, e espero que a gente possa conversar outras ocasiões aqui nesse canal. É uma honra, estou sempre à disposição e, enfim, conte comigo aí. Sempre que você me chamar, estarei aqui para falar para o teu pessoal da Nefac. Muito obrigado. Imagina, não abusa que a gente chama, né? Muito obrigado, então, Ricardo. Esta foi mais, então, uma entrevista do programa Momento Anefac, com conteúdo novo, toda terça e toda quinta-feira. Siga conectado conosco. Um grande abraço e até a próxima. Conecta Anefac.